Fala galera deste canal, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Mendigos no Japão. Brincadeirinha, mas seja muito bem-vindo ao vlog nosso diário no Japão. Nosso porque vou eu e o meu noivo, Gustavo, que não está presente nesse vídeo de hoje, porém vou falar por nós dois. E aí eu decidi para o primeiro vídeo do canal, para vocês entenderem um pouquinho sobre a gente, falar o porquê que a gente decidiu ir para o Japão, como é que a gente fez isso, quanto a gente pagou, ou seja, o nosso planejamento financeiro até agora. Depois, nos próximos vídeos, eu vou falar um pouco do nosso roteiro, da nossa mala que a gente tá fazendo. E claro, não esquece de seguir a gente aqui e também de comentar o que é que você gostaria de ver nos próximos vídeos, o que é que você gostaria de ver lá no Japão quando a gente chegar lá. A gente vai gravar todo o processo de ida, que são 36 horas para poder chegar lá. Mas é isto para este vídeo aqui. A primeira questão é por que a gente decidiu o Japão, Por que ir pro Japão? Então, gente, era meu sonho, foi sempre o meu sonho. Gente, quem é que não gosta da mistura de cultura, do tradicional do Japão com a parte de tecnologia? Eu sempre achei incrível. A primeira sementinha que foi montada na minha vida foi por um host que, quando eu fui morar na Espanha, eu morei já 6 meses na Espanha, e eu fiz uma Eurotrip por lá, pelo leste europeu, e conheci um brasileiro que morava em Berlim, que até hoje é meu super amigo, paraibano, inclusive. Eu fiquei, gente, nordestino aqui em Berlim, e aí achei maravilhoso. Fiquei na casa dele hospedada com umas 2 amigas, e lá ele contou pra gente que já havia ido uma vez pro Japão, e que tinha sido a viagem da vida dele, e que ele sonhava muito em poder ir de novo, voltar pra lá. E aí isso ficou na minha cabeça, por que é tão bom o Japão? Por que é tão incrível? O meu noivo, Gustavo, ele sempre foi apaixonado pela cultura asiática, pela estética asiática, por toda essa vibe aí que o Japão transmite na nossa cabeça, E sempre foi um sonho dele também conhecer. Fora que essa viagem vai ser uma realização de grandes sonhos. Por quê? Porque além do Japão, a gente vai conseguir fazer uma parada em Paris. Na volta da viagem, a gente vai por Amsterdã, tem uma escala lá, só que é muito rápida, não vai dar pra gente conhecer. Porém, a gente fica um dia em Paris, na volta. E aí, Gustavo, que é o meu noivo, não conhece Paris, e sempre foi o sonho da vida dele também conhecer Paris. Então vai ser realmente unir o útil ao agradável, Foi incrível a gente ter conseguido essa passagem, e já eu explico como foi que a gente conseguiu. Mas realmente a gente sempre teve muito essa vontade, de conhecer a Ásia. Enfim, eu conheço 14, contando com o Brasil, 15 países, e agora vou para o meu 16º. E eu queria realmente uma viagem diferente, sabe? O meu outro país que tá na lista aí é a Itália. Eu quero muito, muito, muito conhecer a Itália, é um dos grandes sonhos. Porém, tivemos a oportunidade, que já vamos para a segunda pergunta, que é como eu consegui a passagem, quanto é que foi, enfim, toda essa questão financeira. Que eu basicamente sou a maluca do Skyscanner. E isso não é uma publicidade, eu queria que fosse, inclusive. Mas eu sou a maluca do Skyscanner. Eu adoro ficar pesquisando passagem. E eu sempre coloco uma mesma função no aplicativo deles, que é basicamente a função de Recife, que é onde eu moro, para qualquer lugar do mundo. E aí ele em qualquer momento também. E aí ele vai filtrar todas as passagens, da mais barata para a mais cara, dentro desse contexto, em qualquer lugar do mundo, em qualquer data, saindo daqui. E aí, teve um belo dia que uma amiga minha foi para o Japão, e aí eu fiquei bem intrigada, fiquei procurando passagem para lá, e nessa época eu achei uma passagem por R$6.000, que para o Japão, para parâmetros da Ásia, é uma passagem já considerada barata, e no caso ida e volta, Só que essa passagem era com escala em Nova York. E Gustavo não tem visto americano, então a gente não poderia ir, porque mesmo que seja escala, você precisa ter o visto daquele país para fazer a escala lá. Então a gente optou por não ir, mas eu continuei pesquisando bastante e sempre de olho aí nas passagens. Até que eu achei uma por 5.900, indo pela Europa, ou seja, a primeira escala em Amsterdã e na volta vindo por Paris. Então eu vi essa passagem, eu fiz, é isso. Entendeu? É isso, é agora ou nunca. Eu tava numa fase que eu tava trabalhando muito e eu precisava de umas férias. Então, já tem bastante tempo que eu não tirava férias, inclusive. Então eu pensei, olha, a passagem, da data que a gente comprou pra data que a gente vai, tinha 6 meses de diferença. Então, a gente comprou ali por agosto, setembro, mais ou menos. Então, do tempo que a gente comprou a passagem, que foi ali mais ou menos no início de setembro, vamos viajar agora em fevereiro. Então, tivemos aí 6 meses de diferença, Então, 6 meses para se planejar, fora que a passagem foi dividida em 12 vezes. Então, assim, realmente tem tempo de você conseguir se planejar financeiramente, Enfim, começamos o grande movimento de vamos para o Japão, Então, desde daí, eu comecei a comprar dólares. Na época que a gente fez, não existia a função do Nubank, que você converte sua moeda para os ienes, japoneses, que é a moeda do Japão.
só tinha para dólar ou euro. Então eu fiz uma conta global no Nubank. Isso também não é uma propaganda, inclusive poderia ser, porque eu já passei essa dica para várias pessoas. Muita gente aqui no YouTube dá dica de Wise, de Nomad, né, que são ótimas instituições para você adquirir sua moeda. Porém, eu já tinha visto muito vídeo dizendo que a Wise dava problema lá e tudo. Enfim, e eu não queria criar mais uma conta, entende? E aí eu fiz, olha, eu já tenho o Nubank, vou fazer essa conta global aqui da Nubank e vou ver no que dá. E aí comecei a ver que a conversão do Nubank é muito boa. Ele te dá uma taxa total, né, que você paga pela moeda de 2%. Então a cotação atual da moeda mais 2%, você compra lá a moeda na horíssima, cai na sua conta. E aí eu achei isso muito bom, porque eu cotei em várias casas de câmbio aqui em Recife. E assim, todas eram muito mais caras. A moeda sempre saía muito mais cara do que no Nubank. E eu achava super prático. Então, fora que eu tenho um cartão internacional por conta dessa conta global, que a Nubank também fornece. Então eu achei sensacional, e desde então eu comecei a comprar dólares, que graças a Deus eu fiz isso, porque eu consegui comprar uma quantidade de dólares muito grande logo no início, porque eu já tinha o dinheiro guardado, tudo, e o dólar estava a 5,40 na época. Então, assim, hoje o dólar está mais ou menos 6,20 aí oscilando, então realmente já teve um aumento muito significativo da moeda, né? O que eu até me utilizei dessa questão dos dólares para comprar e adiantar muitos ingressos de coisas que a gente vai visitar lá em Tóquio. Então eu comprei o ingresso da Disney, eu comprei o ingresso de Link Park, que a gente vai, eu comprei o ingresso do Team Labs, tudo já pela minha conta global. Então pelo meu cartão da conta global de dólar, né, ele faz uma conversãozinha ali para ienes, mas você não paga mais nenhuma taxa nessa conversão. Então assim, vale muito a pena, eu realmente amei, fora que já deixei guardadinho ali para a própria viagem, né, para usar na própria viagem. Que, enfim, já eu explico pra vocês essa questão de como é que eu fiz a cotação, de quanto é que a gente vai gastar em alimentação, tudo isso. Eu sou muito organizada, como vocês podem perceber. E, sim, né, voltando à questão da época que a gente vai, tudo, né, que vamos em fevereiro, e realmente tende a ser uma época baixa estação em Tóquio. É bem frio, tá? Normalmente aí as temperaturas oscilam entre 0 graus e 9, 10 graus. Assim, pra quem já é do sul-sudeste do país, já tá mais acostumado com essas temperaturas, né? Pra quem é aqui do Nordeste, nem tanto. Porém, assim, uma viagem de frio normal, tá? Então, você prepara a segunda pele aí, prepara casaquinho e tá tudo certo. É bem perto de março, né? Que é a época das sakurais, muito conhecida, Primavera do Japão, coisa mais linda do mundo. A gente espera conseguir ver algumas coisas floridas lá, ou não, tá tudo certo. Mas, inclusive, se a gente conseguir ver neve, vai ser também um dos sonhos de Gustavo, que Gustavo nunca viu neve. Então, enfim, a gente tá realmente pronto pra tudo. E a gente aproveitou que é uma época baixa estação, além de pagar barato na passagem, a gente consegue também pegar lugares mais vazios, né, do que outras temporadas. E vem aí a parte da nossa hospedagem, que é outra parte do planejamento financeiro. No Booking, Airbnb, etc., tem vários locais em Tóquio pra você ficar, com vários tipos de preços. Porém, eu resolvi não ficar nas redes APA, que são muito conhecidas lá, de hotéis, né? Resolvi pegar realmente como se fosse um Airbnb, é a casa de um japonês lá, que ficou disponível no Booking. Inclusive, ele começou a hospedar no início de 2024, até pouco tempo, e optamos por ficar em Shinjuku, que é um dos principais bairros de Tóquio. Shinjuku e Shibuya são dois bairros muito conhecidos, e Shinjuku principalmente pela questão dos izakayas, enfim, aquela coisa dos becos japoneses. Então a gente quer muito ficar lá, é uma área muito central, é uma das principais estações de Tóquio, inclusive, ficam lá, que é a estação de Shinjuku. A gente consegue chegar facilmente em vários locais. Então a gente decidiu ficar lá, apesar de ser caro, realmente é caro, mas eu consegui uma cotação muito boa. A gente pagou R$4.000 na nossa hospedagem para ficar 9 dias. Então assim, eu achei que valeu super a pena para os parâmetros de Tóquio, porque assim, na Redes APA, por exemplo, tinha hotel nesse mesmo período por R$8.000, por R$10.000. Então eu optei por não ficar, até porque os quartos desses hotéis são minúsculos, gente, minúsculos. Tem hotéis cápsula também, né, hostel só pra homem, enfim, tem algumas questões assim pra você que tá indo viajar sozinho, que são um pouco mais baratos, mas de qualquer forma, gente, eu acho que não vale a pena. A gente pegou realmente, a gente vai fazer um tour, né, pelo nosso quarto depois, tudo, mas a gente pegou basicamente um apartamento que ele tem cozinha, tem lavanderia, tem banheiro, enfim, realmente tem um espaço legal pra você respirar lá dentro, não ficar tão claustrofóbico, apesar da gente a gente só ir realmente pro quarto pra dormir, né, no nosso dia. Então, R$4.000 pagamos no hotel, e lembrando que eles cobram em ienes, ou seja, sempre oscila um pouco esse valor com a relação ao dólar. Então, o que é que eu preferi fazer? Ele tem cancelamento grátis até, 10 dias antes do dia da hospedagem.
Então eu preferi pagar logo, enquanto o dólar estava mais barato, porque justamente eu tive medo de oscilar a moeda a ponto de quando eu for pagar, estar muito mais caro. E aí foi exatamente o que aconteceu. Eu paguei lá atrás, né, lá em outubro ou foi novembro, eu paguei nossa hospedagem, porque eu também comecei a ficar meio tensa, que eu tinha favoritado algumas hospedagens, e aí essas hospedagens começaram a lotar. Então, à medida que o tempo foi passando, eu via que as coisas iam ficando cheias, o pessoal ia reservando, e aí, enfim, eu perdia a oportunidade da hospedagem. Então, quando eu achei essa, eu fiz, não, eu vou realmente pagar logo. Qualquer coisa, se a gente decidir mudar de local ou mudar de hospedagem, a gente cancela, tem um reembolso e pega outro lugar. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, assim, realmente, eu não quero mudar de local. E a gente conseguiu pagar um valor mais barato por conta disso. Então, e aí a partir daí, né, já com passagem, hospedagem pagas, a gente reservou. Eu fiz uma média aí, gente, de 1.500 ienes, que dá mais ou menos R$40 por refeição, lá do tempo que a gente vai ficar. Então isso, né, pra mim, somando com o Gustavo, ou seja, pra 2 pessoas, dá mais ou menos aí R$3.200, tá? No geral da viagem com alimentação para 2 pessoas. Então, eu achei, assim, um valor bacana. A gente juntou numa conta conjunta esse valor e já compramos os ienes, convertemos tudo para iene já, pela conta global do Nubank também, que foi ótimo, assim, a cotação foi ótima. Eu aqui em Recife achei uma casa de câmbio que fazia encomenda de moeda japonesa e aí eu acabei fazendo, mas a cotação não foi legal, então não recomendo. Mas é que eu tava muito querendo já chegar lá com dinheiro em papel, porque eu sei que no Japão, embora tenha muita coisa tecnológica, muitos lugares também, tipo mercadinho, essas coisas, só aceitam dinheiro mesmo em papel. Então eu preferi ter pra gente não passar perrengue. E também tem outra coisa muito importante lá, que é o Suica, que é um cartão que ele é utilizado para o transporte do Japão, porém ele também é utilizado em lojas de conveniência, né, as famosas combines e outras coisas. Então, quem tem iPhone consegue baixar o Suica direto deixar na Apple Wallet, né? E você consegue também diretamente da sua conta global do Nubank passar dinheiro para o Suica em ienes. Então, a gente achou maravilhoso isso também. E eu já tô com dinheiro pro transporte aí. Acho que eu tô com 3.000 ienes para os transportes iniciais que a gente for pegar lá. Porque o transporte no Japão, ele é barato, gente. Só que ele é pela distância que você vai percorrer. Então, do aeroporto para o nosso hotel, aí o Google Maps já dá lá o valor que você vai gastar dentro desse cartão. Então, depois é só você ir vendo se você precisa recarregar tudo. Mas aí eu preferi deixar logo 3.000 ienes carregadinhos para quando chegar lá não ter nenhuma bronca. Um ponto muitíssimo importante que eu estou passando nesse momento é que, gente, o Japão, ele exige que você tenha no seu passaporte o mínimo de 6 meses de validade da data que você vai embora de lá. Então, como eu vou embora no meio de fevereiro, eu tinha que ter validade aí pelo menos até agosto, né? Agosto, setembro, de validade no passaporte. Porém, quando eu estava preenchendo as coisinhas lá do governo japonês, da imigração, para agilizar o nosso processo, eu fui olhar a data de expiração do meu passaporte e meu passaporte expira em julho. Então eu não tinha tempo suficiente. Eu descobri isso faltando o quê? 20 dias pra viagem. Parabéns! E aí eu corri aqui na emissão de passaporte aqui de Recife, pedi caráter de urgência, né, para meu passaporte, expliquei a situação, que já estava com tudo comprado, a viagem toda comprada, e que não poderia dar a chance de perder, né, essa viagem por conta disso. E aí eles super entenderam a minha situação, fizeram um encaixe ali pra mim, e já essa semana eu pego meu passaporte, graças a Deus. Mas aí fica o alerta, tá, gente? Sempre confiram isso antes. Vários países da Europa também fazem essa exigência. E aí vocês precisam ficar ligados nessa questão, tá? O que realmente é banda voa assim é os Estados Unidos. Você pode sair de lá até o último dia da validade do seu passaporte, e o que importa pra eles é a questão do visto. Mas brasileiro não precisa mais de visto pro Japão. Então, por isso, fiquem ligados nessa questão da expiração do passaporte de vocês. Então, né, um resumo de tudo, fora a questão de passagem, hospedagem, né, que a gente pagou com antecedência, a questão da alimentação a gente já reservou, todos os nossos ingressos que a gente vai precisar, a gente já reservou também. Então, a gente resolveu ir pro show de Link Park lá, a gente teve a surpresa gigantesca de saber que no último dia da nossa viagem no Japão, Link Park vai estar fazendo, né, a From Zero Tour, então vai ser incrível. Aí eu comprei logo o ingresso, apesar de ter sido caríssimo. Dizer que valeu a pena, só vou conseguir dizer depois. Mas foi caro. Mas assim, a gente vai ter uma experiência de ir pra um show de Link Park no Japão, entendeu? Então vai ser babado. Então, basicamente, pra você ter uma viagem bacana pro Japão, assim, sem passar muito perrengue, sem ficar contando muito ali o dinheiro, né? Conseguindo aproveitar, eu digo que você tem que pelo menos desembolsar aí R$12.500.
tá? Então, realmente, pra você conseguir isso, você tem que ter pelo menos isso. Mas se você quiser ser aquela pessoa que quer fazer várias compras, né? Porque vale a pena. Então, eu já tô me planejando pra comprar uma câmera pra fazer os vlogs, tô me planejando pra comprar um celular novo. Então, é porque vale muito a pena, né? Essa parte de tecnologia lá no Japão é muito barato em comparação ao Brasil. Então, realmente, vale a pena você guardar bastante dinheiro pra gastar lá. É o que eu tô fazendo nesse momento. Eu tô realmente comprando vários dólares pra conseguir comprar o máximo de coisas que eu conseguir lá, de skincare, né? De maquiagem, que são muito famosas, de tecnologia também. Então eu digo aí que você tem que reservar pelo menos uns 25 mil reais, assim, pra gastar com coisa, né? Pra trazer uma mala recheada de presentes, de gastos, de se você quiser ir num restaurante Michelin, num restaurante mais chique, né? Mas a gente, né, eu e o Gustavo, a gente tá mais numa vibe realmente low cost. Então a gente vai tentar não gastar muito, principalmente em relação à alimentação, porque eu sei que em qualquer lugar do Japão eu vou comer bem, né? Eu vou comer comidas diferentes, comidas gostosas. Então a gente vai tentar realmente não ir em restaurantes muito caros, porém, não vamos nos privar de provar o que a gente quer. Enfim, a gente já tem uma listinha de coisas que a gente tem vontade, né? E é isso, gente. Por esse vídeo é só, porque eu já falei demais. Porém, aguardem os próximos vídeos. Eu quero aqui que vocês comentem se vocês curtiram, o que é que vocês querem saber mais. E, enfim, é isto. E no próximo vídeo também vai ter roteiro, né? Como é que eu escolhi cada coisa. Já dei uns spoilers aqui, né, do que a gente vai fazer. Porém, espero muito que vocês tenham gostado. Tô aqui gravando super nua e crua. Mas, enfim, vamos começar com o que a gente tem, porque depois, meus amores, vocês vão me ver com aquele microfoninho da DJI, com o babado todo, entendeu? Então, aguardem. E é isso, beijos.